A Petrobras publicou o seu relatório de produção e vendas referente ao primeiro trimestre de 2026. E em razão disso, a gente possui aqui condições de saber se o resultado do primeiro tri será satisfatório, se justifica essa alta expressiva de quase 60% só no corrente ano. Porque você sabe, existe um risco que é justamente o risco de defasagem do petróleo refinado, porque a Petrobras segura preços. Mas com base nesse relatório a gente já vai ter uma noção se o resultado virá bom. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E indo direto ao ponto, quero trazer aqui uma atualização, que é um último comunicado ao mercado trazido pela Petrobras. Petrobras antecipa início da produção de Búzios 8, P79. Essa plataforma P79, ela estava com previsão até o final desse ano para iniciar a produção de petróleo. Isso estava aqui, e na verdade está, no plano de negócios 2026-2030 da Petrobras, que foi publicado no final de 2025. Note aqui o cronograma 2026 P79. E a empresa acabou antecipando. Veja o que ela citou nesse comunicado ao mercado. Informa que a plataforma P79, localizada na Bacia de Santos, entrou em produção hoje, dia 1º de maio, antecipando a data prevista no plano de negócios 2026-2030. Essa plataforma, ela tem a capacidade de 180 mil barris de óleo e de compressão de gás 7,2 milhões metros cúbicos diários. Tá vendo aqui esses 180 mil barris por dia? Meu amigo, você tem noção que só uma plataforma da Petrobras tem a capacidade de produzir mais do que a PRIO produz diariamente? Olha só aqui os últimos dados operacionais da PRIO, que se referem a março de 2026. A empresa, no pico de março, produziu 161 mil barris. Então, mesmo a segunda maior empresa de petróleo do país, ela não tem a capacidade de produção de apenas uma plataforma da Petrobras. Isso mostra como a Petrobras é gigantesca e, na verdade, essas outras empresas nem concorrem com a Petrobras. Não bastasse isso, recentemente a Petrobras ampliou presença na Bacia de Campos, que é onde está essa nova plataforma que entrou em operação, com a aquisição de parte do Ring Fence de Argonauta. Então, fez uma nova aquisição aqui, aumentando a sua presença na Bacia de Campos. E veja que a empresa então está com foco em aumentar a sua capacidade produtiva. Isso vem a calhar num momento onde o petróleo está acima dos $100 o barril. Lembrando que a Petrobras, ela tem um custo na produção de petróleo, um lifting cost, próximo a $6. A $100, olha o tamanho da margem que a empresa tem aí. Uma margem EBITDA enorme. Claro, na vertical de negócios de produção de petróleo, produção e exploração. Na vertical de refino, aí a margem tende talvez a ser até mesmo negativa, porque a Petrobras, como eu disse, está segurando preços a fim de, primeiro, não gerar um impacto político negativo, já que é uma empresa estatal. Segundo, para conter o avanço inflacionário interno no país. E note que apesar dessa alta de 50%, a ação negocia a um índice preço-lucro de quase 6 vezes. Ou seja, a ação estava extremamente descontada. Claro, os riscos do petróleo, eles são elevados. O preço do petróleo é imprevisível. A política que a Petrobras irá adotar, especialmente em refino, também guarda imprevisibilidade. Tudo isso gera necessidade de você pagar muito barato em uma ação como essa. Indo aqui para o relatório de produção e vendas, quais foram os destaques? O principal destaque está aqui. A empresa atingiu a marca recorde de 3,23 milhões de barris por dia. Isso aqui representou um crescimento a título de produção de 16% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Ou seja, a empresa produziu 16% acima do que ela produziu no primeiro trimestre de 2025. Imagina, cara, é muita produção adicional, mostrando que há muita demanda, porque não faz sentido uma empresa, especialmente de commodity, produzir além da conta a fim de gerar estoques e esses estoques ficarem parados. Uma empresa de commodity que vende a mercadoria, ela precisa de um giro rápido de estoque, senão a rentabilidade dela despenca e estoque tem um custo. Então isso aqui mostra demanda aquecida. Não à toa, é a guerra no Oriente Médio, ou seja, um fator geopolítico beneficiando a Petrobras e também o Brasil, que o Brasil ganha dinheiro com a exportação de petróleo. Em relação ao quarto trimestre de 2025, a alta é de 3,7%. Imagina, de um trimestre para outro você crescer quase 4% a sua produção. É muita coisa, por mais que possa parecer que não é. Até mesmo na vertical de refino,
refino, transporte e comercialização, que é onde a gente tem medo, um pouquinho de medo só, a produção registrou crescimento de 6,7% em relação ao quarto TRI de 25. Em relação ao primeiro TRI de 25, as vendas, aí é que é venda, você tem a produção e a venda. As vendas de derivados cresceram 2,9%, então teve crescimento até mesmo nessa vertical, que é a mais complicada em termos de margem. E aqui estão os destaques operacionais. Na vertical de exploração e produção, que é a que mais dá dinheiro para a Petrobras. A alta a gente já falou, 16,4% em termos de produção, fazendo com que, olha só, produção total operada no primeiro TRI de 25, 3,9 milhões para 4,6. Cara, cresceu muito essa produção. Na vertical de refino, transporte e comercialização, o crescimento foi de 2,9%. Na produção total, 6,4%, considerando tudo aqui, né? Tanto diesel, gasolina, querosene e etc. Então, tivemos o que, para resumir? Um crescimento expressivo de 16% na produção e exploração de petróleo e de aproximadamente 6% no volume de produção total de refino, transporte e comercialização. Produtos refinados. Dados de vendas. As vendas de derivados no mercado interno, no primeiro TRI, teve uma retração, uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2025. E esse é um comportamento relacionado à sazonalidade, uma vez que o quarto trimestre concentra níveis mais elevados de demanda. Então, é assim que acontece. No primeiro TRI, você tem um nível de demanda um pouco mais fraco. No último trimestre, a demanda é mais forte. Isso acontece até mesmo em minério de ferro. A gente viu como o Vale teve uma demanda forte no último trimestre de 2025. Aqui, então, volume de vendas consolidado, abrangendo tudo. Em derivados, tivemos uma alta de 2,8% na comparação trimestre a trimestre. Então, teve alta nas vendas. Então, olha só, quando você pega, então, produção, cresceu 16% produção de petróleo bruto e cresceu 6% produção de refino. Na venda de refino, o crescimento foi de 2,8%. Então, teve crescimento praticamente em todas as verticais. Você só teve queda aqui, ó, de 0,5% na comparação trimestral de vendas no mercado interno. Mas, em termos de mercado externo, alta de 46%. No total, no consolidado, a gente teve uma alta de 12%, ó, 12,4%. Considerando tudo, teve crescimento. Então, a gente pode sim esperar bons resultados de Petrobras para o primeiro trimestre de 2026. Olhando aqui, ó, esse é o anexo 3 do relatório, as exportações. Veja só, a China é o maior importador. No quarto trimestre de 2025, ela detinha um peso de 52% do total de exportação de petróleo brasileiro da Petrobras. Agora foi para 62%, sendo que no primeiro TRI de 25 era 33%, então o crescimento foi expressivo, assim como na Índia, que saiu de 14 para 15%. Então, Índia e China são os maiores importadores de petróleo da Petrobras, são clientes importantíssimos para a Petrobras. Exportações de derivados. A Singapura é a nação que mais recebe, né? Teve uma leve queda em relação ao quarto TRI de 25. Já os Estados Unidos, o crescimento foi forte, tá? Em relação ao quarto TRI. A guerra, né? Efeito da guerra. Saiu de 14% para 27%. A XP avaliou esse relatório e na visão deles é o seguinte, que o aumento da produção e da cotação do petróleo, além das vendas, vão impulsionar os resultados da Petrobras no primeiro trimestre de 26, que é o que a gente falou. A XP projeta um EBITDA, lembrando que o EBITDA é um indicador que mede a geração de caixa de uma empresa por aproximação, é basicamente o lucro que a empresa apresenta antes de pagar os credores, que são os juros da dívida, antes de tirar depreciação e amortização e antes de pagar os tributos sobre o lucro, que são dois: contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda pessoa jurídica. Então a gente teria 12,6 bilhões de dólares de EBITDA. 12,6 a $1 a 5,10 mais ou menos de médio, a gente está falando de 65 bilhões de reais quase. E um lucro que seria mais ou menos a metade disso. Então, 6,4 vezes 5,10, 32 bilhões de reais de lucro. Se a empresa conseguir manter esse nível de lucratividade, a gente está falando de 130 bilhões de reais de lucro ao final de 2026. Geralmente o fluxo de caixa livre da companhia é algo muito próximo a 90, 92% desse valor. A gente estaria falando de um fluxo de caixa livre de 117 bilhões. Nas minhas estimativas seria de apenas 105 bilhões, porque tudo pode mudar no meio do caminho. E mesmo a 105 bilhões, a empresa vale R$50. Se bater essa estimativa de 115 bilhões, ela vale 55. Então hoje a Petrobras ela vale entre 50 a 55 reais. Portanto, note que a
R$ 49,00 ela não está cara. Contudo, você sabe, o preço do petróleo é imprevisível. Se ele despencar, a Petrobras vai reduzir o seu lucro. Por isso é necessário ir com bastante margem de segurança. E a taxa de desconto que a gente utiliza aqui é de 20%, já é bastante alta, porque comumente a gente adota essa taxa em virtude do passado complicado da Petrobras, o risco político, bem como o próprio risco cambial e da commodity em si. E aí, na visão da XP, eles iriam anunciar um dividendo de 2,4 bilhões de dólares, ou seja, 12,25 bilhões de reais aproximadamente. Então, nesse cenário, a companhia poderia distribuir dividendos extraordinários, como ela já admitiu. Então, o que você faz? Se eu clicar aqui no investidor 10, que eu tenho todos esses dados para mim, em empresa, eu tenho o valor de mercado integral da companhia hoje, 675 bilhões de reais. Petrobras chegar a valer 1 trilhão, nem seria loucura, tá? Nem seria maluquice. Estaria cara? Estaria, mas o mercado já fez coisa pior em termos de otimismo. Então, seria dividir 12 por 675. Isso dá um dividend yield nesse possível anúncio de 1,77. Dependendo do preço que a pessoa pegou, mais de 2% de yield em apenas um anúncio. 2 vezes 4 trimestres, a gente está falando de 8% pelo menos. Então, temos aí um yield de 7 a 8% em Petrobras. Quem pegou no preço bem mais baixo e com eventuais dividendos extraordinários, você teria um yield de 11%, sem exagero aqui. Portanto, Petrobras, em conjunto com o BB Seguridade, além de Allos, devem ser as maiores pagadoras de dividendos para o ano de 2026, muito provavelmente. Sendo que eu tenho um relatório completo e também relatórios subsequentes sobre a Petrobras aqui na comunidade Formação Mirai Investing, para você entender mais como funciona a empresa, e outros relatórios de diversas companhias, além de relatórios de fundos imobiliários, vídeos exclusivos que eu publico para os membros do canal, tabela de valor intrínseco das ações que estão na minha carteira e aquelas que eu mais acompanho, além de você ter acesso ao meu curso Formação Mirai Investing, 40 horas aula para você se tornar um investidor independente. Além de interação na comunidade, sugestões, eu vou atendendo ali o pedido de cada membro e ainda dou suporte. Para conhecer a comunidade, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E se tiver alguma dúvida, já sabe, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo num próximo vídeo. Fui!